Para os senhores chamar ele? Opa. Vai lá, Zuzu. Leandro Narlock, o jornalista queridão e amigo desse programa. Por favor, aplaudam, porque não é todo dia que ele está aqui. Vamos aplaudir. Fala, Fala, garoto. Narlock. Como é que está? Tranquilo? Garoto. Pô, e o meu espumante, hein? Cadê meu espumante? Pô, depois, nessa hora você não- não me chama, Não, a gente arruma lá pra você. te vende Cadê o com- pessoal de com- Garibaldi? com voucher. Ô, Delari, Delari, arruma um voucher pra um ele. espumante. Desconto Não, não é de assim. 20%. Tá bom. Fala assim, eles vão Já embora. foi embora, tudo bem, tô brincando. Não. Foi Não, embora Delari nada. tem. Tá brincando, Delari tem. Delari tem uma caixa ali. Narlock, eu li na rede social que você está com um negócio mundial aquilo. Explica direito como é que é aquilo que eu não entendo muito. Não, vamos lá, Emílio. É o seguinte, em junho eu participei em Londres de uma reunião de vários jornalistas do mundo, assim, então, dos Estados Unidos, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, sobre liberdade de expressão. É muito louco como esses problemas que a gente vive no Brasil, de gente falando que tem que proibir o que eles acham que é desinformação, que é mentira, tá rolando igualzinho, tanto nos Estados Unidos quanto na Irlanda, nesses países todos, na Inglaterra. Então ali a gente montou um grupo, a Ana Paula Henkel, né, queridíssima, foi comigo, a convite do Michael Schellenberger, que é um jornalista muito atuante, o cara que descobriu que o Elon Musk escolheu para liberar os Twitter Files, né, que toda aquela polêmica sobre o Twitter. E então a gente combinou de fazer um manifesto que saiu agora. Então aí 138 intelectuais, jornalistas e que mais, ativistas do mundo todo, incluindo um monte de gente importante, Steven Pinker, gente de esquerda, de direita, o Glenn Greenwald, né, meio brasileiro, também participa. Todo mundo aflito com o tema liberdade de expressão no Brasil. Até a Madeleine veio aqui ontem, né, falou sobre isso. E parece que agora a esquerda está começando a acordar em relação à liberdade de expressão, né, com essa polêmica de Palestina, gente aí dizendo que não pode defender a Palestina. Eu sou contra quem defende Hamas e tudo isso, é óbvio, mas liberdade de expressão é uma outra coisa. Então, esse debate parece que está se repetindo no Brasil. A gente fez essa carta e é engraçado que a carta ela cita nominalmente o STF. Né? Então, aí 130 intelectuais do mundo, incluindo aí o Jonathan Haidt, várias pessoas importantes, falando que, olha, o STF no Brasil está criminalizando o discurso político, né? É essa a expressão que usam na carta, que eu tive o prazer de fazer parte, né? Mas quem é que está por trás disso? Cara, quem é que ganha com isso? Cara, pior que não tem ninguém, velho. Se fala assim, se tem alguém atrás, você acha que os caras direcionados dentro dos caras, os caras têm medo. O interesse. Tem ninguém atrás. Quem tá é todo que mundo tem só o foi. interesse? Porque às vezes eu falo que é um... Porque tem muita gente apaixonada pelos temas, tal. Tem muita gente que entra na briga, entra na bolha e fica apaixonado. Pela né? causa. Fica Torcedor. Fica louco. Não é que é torcedor, o cara fica louco. É isso, a pessoa fica parece que a ideia parasita a pessoa, ela vira um hospedeiro de uma ideia. Isso. Assim, né? O que eu acho é o seguinte: quem tem voz pública, quem está falando para a população, está sofrendo isso. A população não sente isso. Porque a população em geral, o povo em geral, você sai na rua, ninguém está preocupado com liberdade obviamente. de expressão. O cara está preocupado em trabalhar, levantar, ganhar a graninha dele no jogo de futebol, se o Corinthians vai cair tudo ou não. funcionando, Tudo tá funcionando, o mercado tá aberto. mercado tá aberto, picanha Busão tá um e é pouquinho nóis. mais caro, o busão tá funcionando. No Rio de Janeiro que tivemos esse problema e tal. Então eu acho que a gente que trabalha com o público, a gente tá preocupado. Eu acho que essas pessoas estão mais preocupadas do que simplesmente a população. A população não tá nem aí. Ô, Emílio, sabe que não? Eu participei até uns meses atrás de pesquisa qualitativa, né? De política e tal. Então, aquela coisa de reunir 5, 6 pessoas para discutir e tal. E foi impressionante como em vários grupos, assim, Uberlândia, Londrina, Florianópolis, as pessoas classe C, classe B, dizendo, cara, hoje não pode falar mais nada. Hoje você não pode mais discordar, sabe? Então, às vezes eu acho que o que as pessoas mais gostam em figuras como o Bolsonaro, por exemplo, é que o Bolsonaro tem coragem de falar aquilo que as outras pessoas não têm, entendeu? Não é tanto de o que ele faz na política, se ele é um bom político e tal. E sim, porra, esse cara fala coisas. Esse cara tem coragem, não acredito que ele falou isso. Né? Então parece que esses
tipo o Milei na Argentina, eles têm coragem de falar o que as pessoas já não têm mais coragem. Então eu vi muito isso nessas pesquisas qualitativas, que uma coisa que eu pensei que era coisa de intelectual, né? Como você falou. Numa bolha, eu acho que é de uma bolha. Mas as pessoas, elas se sentem assim... Eu lembro até de uma mulher falando assim, poxa, agora eu não posso mais usar... Eu sou negra e não posso mais falar bolo nega maluca. Sabe, a pessoa sente que ela não pode mais discordar. Ela sente uma patrulha, assim, uma imposição de totalitarismo. Totalitário. Não sei se tanto, né? Mas... De um lado ou do outro também. De um lado ou do outro. Porque se você falar que você é a favor, sei lá, eu sou armas. Eu sou de direita, mas eu sou favorável a preservar o meio ambiente. Acabou a minha ação, eu sou de esquerda. É isso aí. Entendeu? É rotulado. No momento que você pular fora dos 10 mandamentos, isso aí, é o dogma, é livrinho. Então, mas aí o cara de direita fala, não, a gente tem que ser assim, porque se abre um pouquinho o flanco, eles tomam conta de tudo. Tem isso. Exatamente. O interesse é calar. Direito absoluto. Mas assim... que é o diabo, né? Sim. O diabo, quando ele bate a porta, ele bate na porta e só põe a mãozinha. Sim. Aí você fala, quem que tá aqui? Você vai abrindo, o diabo entra. Mas aí é o fantasma. É o fantasma do comunismo. Esse é o fantasma do comunismo. Tem o fantasma do comunismo e tem o Milei com a serra. Quem ganha essa batalha? Esta batalha. Eu sou comunista. Eu sou acabar com o comunismo. Afuera comunista. Como é que terminou? Eu acho que o interesse é calar, mas onde a gente coloca... Porque a palavra limite é muito insuportável, né? A pessoa deve se expressar. Mas quando o cara fala uma groselha, uma ferramenta interessante, última foi, quando o cara publica alguma coisa, o Twitter vai lá e pode repostar e falar, não, essa informação não é verdadeira. Como é que o cara fala... E ao mesmo tempo ele pode ter e deve ter a liberdade de expressão, mas para ele não falar groselha, como que você acha que é o caminho? Não, cara, eu acho que é bom a pessoa falar groselha, sabe? Uma coisa legal de liberdade de expressão é porque ela é um radar de idiotas. Né? Então o cara fala que nem agora a gente teve aí uma tesoureira do PT falando que Israel não deveria existir. É bom que você fala, olha lá, uma idiota, entendeu? Então, se não tivesse a liberdade de expressão, você não conseguiria identificar e nem se as bestas, né? As bestas. Mas só que no meio desse discurso depende como a pessoa interpreta, né, cara? Porque igual foi o negócio do hospital em Gaza. Foi Israel que atacou o foguete. Depois não foi. Aí tem cara queimando sinagoga no meio dessa informação cruzada, entendeu? Não, mas veja só, muita gente fala, e os ministros do STF toda hora falam que as redes sociais prejudicaram o nível de informação. Eu às vezes penso se não é o contrário. A rede social, ela acaba sendo um fact-checking, assim, checando fatos do que a imprensa publica. A imprensa, talvez se não fosse rede social, a gente continuaria acreditando só que foi Israel que bombardeou o hospital. Né? Mas você tem ali toda a verdade numa sociedade, ela não é definida de cima para baixo, né? Ela surge do debate. Então quanto mais debate, mais rede social você tem, melhor. E daí esse pessoal desse manifesto é muito nessa linha. E foi engraçado, porque lá na Inglaterra tinha gente mais à direita, como eu, o pessoal tinha lá a mulher do Assange, né? Sim. Que foi preso, estava junto nessa reunião, e pessoas que não se concordavam muito na política, só em relação a liberdade de expressão. Mas isso aí eu fiquei me perguntando, mas e o Hamas? Alguém tem o direito de defender o Hamas depois de toda aquela desgraça que eles fizeram, né, em Israel? E eu gosto do limite assim, olha, você não pode não pode praticar uma ameaça direta e iminente de violência, falando, vamos agora queimar tais pessoas. Que é meio Estados Unidos, assim. O esquema... Mas então, mas sei lá, cara, eu acho que no final eles vão arrumar um jeito de regular a rede social. Claro. Eu acho que vão arrumar um jeito. Não tem arrumando. Então, mas não tem como. Não tem como. Não tem como que não tem como. Porque o cara cria outra. Porque mas atrapalha. Vai criando outra. Mas silencia, mas o cara perde dinheiro, o cara perde expressão. Porra, tem muita gente que foi calada. É que eles vão criando micro bolhas, né? Então, tipo, se você não é da bolha X, para aquele pessoal ali você não consegue, sei lá, vender seu produto, vender seu serviço e tal. E aí você pula para outra bolha. E assim vai ser. É um interesse individual, na verdade, né? Não, mas assim, Emílio, já passou a época do Brasil em que precisava de lei para juiz agir. Entendeu? Hoje, exato. Os caras, regulou, não regulou, dane-se. Vou censurar o Léo Lins tendo leis. A censura diz lá, não, censura, a Constituição fala, censura prévia é vedada. Dane-se, os caras censuram igual. Não estão nem aí, entendeu? Então... Narlock, essa questão, o Emílio falou, vão dar um jeito de regulamentar, mas não importa se consegue ou não, o que fizeram com o Léo Lins
e eu sempre bato nessa tecla que a gente tem exemplo não só do Léo Lins, mas tem deputado que foi cerceado do direito de exercer o que o povo quis. Isso daí não é para uma autorregulação? Você, em casa, eu como comediante, eu vou assim, eu não vou chegar a fazer piadas igual o do Léo Lins, porque eu não quero que aconteça isso comigo. O deputado que foi votado, ele vai falar, eu não vou tocar nesses assuntos que, por exemplo, o Daltan toca, para não acontecer com ele. Isso não é pior do que vir diretamente uma censura? Pois é, então isso é pior, é um efeito nefasto, né? Que a pessoa começa a se censurar, a se policiar, né? Sim. Como o Fuzil estava mostrando Sim. ali, o pessoal fala, poxa, não posso falar disso. Então, cara, e é incrível, assim, eu fui para Israel em 2018 e lá tive a oportunidade, fui no kibbutz, até que teve 100 mortos agora, muito triste, né? Aquele kibbutz pertinho de Gaza, e entrevistei prefeitos e deputados árabes de Israel. E é muito louco, porque eu lembro de um prefeito, assim, que a gente perguntou para ele, qual que é a solução? E ele falou, não, a solução é grande Palestina, não tem que ter Israel. Daí, cara, olha que incrível a liberdade de expressão desse lugar. Né? Um cara em Israel, prefeito de Israel, de uma cidade de Israel, ele fala, Israel não deveria existir. É um nível de democracia, assim, o país, que daria calafrios no Alexandre de Moraes no Brasil, assim, né? Que a gente não está acostumado. Deputado também, acho que tem ali 10%, se não me engano, do parlamento de Israel é de deputados árabes, né? E os caras, abertamente, eles falam, a gente é contra, a gente é a favor da extinção. O Brasil nunca teve liberdade. Não sei de onde vocês acharam que o Brasil tem liberdade. Nunca teve liberdade aqui. O Brasil nunca teve liberdade de expressão. A internet não tinha essa expressão. Não, mas nunca teve. Nunca teve. Historicamente, nunca teve, amigo. Era autoridade. O Brasil é país de autoridade. Coronel. É, país do coronel. Cultura, né? É lógico que é, pô. Eu acho engraçado. Onde você tem liberdade plena mesmo é Estados Unidos. Estados Unidos você tem garantido lá na Constituição. Você vai lá, você fala o que quiser e faz o que quiser. Mas você paga se você faz. Sim, mas tem liberdade. Aqui não. Aqui, se você falar um absurdo ou cometer aqui é um crime, autoridade. os caras aqui agora, é autoridade. a milícia que aqui manda quem lá, tem tá todo poder. mundo solto, Quem tem né? poder aqui manda. Aqui quem tem poder. É que as leis não funcionam no Brasil. Mas assim, ó, esse negócio de demitir a pessoa porque ela falou bobagem, né? Cara, do woke, você tá falando? Woke? Não, Cultura então, woke? Ou então, sei lá, demitir a pessoa que falou que do governo lá, que falou, que defendeu o Hamas. Eu acho que eu não tenho nenhum direito de manter empregado uma pessoa com que eu acho uma opinião horrível, uma opinião desprezível. Então, se essa pessoa falou alguma coisa, e olha que isso já aconteceu comigo, né? No episódio da CNN e tal. Isso é parte da democracia também, sabe? Tipo, você não está calando a pessoa. Se a pessoa defendeu o Hamas, tudo bem, continua defendendo, mas não vem defender. Vai defender na tua casa. Isso, sem emprego. Então, o que você acha? Tem uma... Ser a favor de liberdade de expressão não significa você achar que toda opinião é bonitinha, né? Então, mas a liberdade de expressão... É melhor você ter a liberdade total do que você ter um pouco de liberdade. Se é para ter liberdade de expressão, tem que ser total, Não é ser geral e liberdade. restrita. Porque se você tem um pouco, tem que ser você não geral tem e nada. restrita. Porque se você tiver um pouquinho, porque você fala, não, vamos dar uma liberdade, mas a liberdade não tá tão liberdade assim. Porque quem decide o que é esse pouco? Exatamente. Quem diz o que é sagrado e o que é Exatamente. profano. Esse é que é o negócio. Esse é que é o negócio. é o ponto. Quem é o cara que vai abençoar e atacar o outro? E o que a gente está vendo agora, que agora meio que até esse Schellenberger, esse que organizou esse manifesto lá em Londres, ele escreveu um texto essa semana dizendo o seguinte, olha, a esquerda agora acordou para o valor da liberdade de expressão nessa polêmica Israel-Palestina. Né, porque estão perseguindo muita gente que está defendendo a Palestina e agora os caras falam, liberdade de expressão. O pessoal que anteontem estava defendendo censura, agora está falando de liberdade de expressão. E na verdade é um debate que tem, 400, 500 anos. Né? Primeiro, censuravam os protestantes. Depois os católicos censuravam os protestantes. Daí começou a acontecer o contrário. Daí os dois lados falaram, então quer saber? A melhor coisa é a gente permitir a liberdade de expressão com o mínimo de restrição. Né? E esse debate ele vai se renovando e a gente está vendo isso agora. Então até o Fernando Schuller, né, o professor Fernando Schuller, ele fica impressionado assim como
os mesmos argumentos de hoje, a mesma polêmica de hoje, ela tem 100, 200 anos, né? É incrível. É a mesma coisa, não aprendemos nada, né? Exatamente. Ô, Narlock, sabe o que eu ia perguntar? Breakzinho? Fazer um break, agora pra bora. quem? Pra quem, Dedê? Pra liberdade de expressão? Pra Garibaldi. Então, um break pra Garibaldi? Celebrar. Espumante sensacional. Então, um break pro Garibaldi. Boa. É isso. Então, um break para Garibaldi. Vá visitar, vá conhecer o sul do Brasil. Vai lá, Reginaldo. Pois não. Tamo de A volta. pergunta que ia fazer é a seguinte: a gente sempre fica colocando essa questão do conflito aí de Israel e Hamas, Hamas e Israel, mas e aí tem algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, que pega a primeira coisa que vê na internet e tal, e monta a ideia em torno daquilo. Por que será que ninguém ainda chega e fala assim, ó, vamos falar o seguinte, vamos falar o que é real? Deixa Israel de lado por enquanto e vamos falar o que é o Hamas dentro da Palestina. Porque assim, o que poucas gente sabe, tipo assim, a Palestina, ela é refém do Hamas, né? E isso ninguém fala. Por que você acha que não tem essa narrativa? Cara, me parece que tem uma tendência, assim, do intelectual médio do Brasil, assim, de ser contra Estados Unidos, né? Ser contra os ricos, as grandes potências. Contra o imperialismo. E daí você acaba entrando em umas armadilhas, né, cara? Muito loucas, de defender uns monstros como os do Hamas, assim, né? Tentando, de qualquer forma... O caso do hospital foi muito engraçado, que quando era Israel que tinha bombardeado, todo mundo começou a falar Israel, hospital. Sim. De repente, aceitaram a versão de que, na real, tinha sido Jihad. O Jihad, né? Jihad islâmico. De repente, deixou de ser legal, deixou de ser estimulante a questão do hospital. Hoje ninguém mais está... Porque a Jihad é para destruir o Ocidente. Eles querem destruir a gente. Sim. Porque é o seguinte, eles acham a gente muito pra frentex. Sim. Eles acham que a gente foi muito pra frente. Então eles querem destruir porque a gente é o anti-cria, a gente é o anti-tudo. Quer manter a civilização deles. Quer manter aquela civilização. E o único jeito de manter aquela civilização não é dividir, é exterminar. Exterminar. Isso é regra. O Ocidente. Pega a regra do Hamas. Isso. Pega a regra do Hamas, é essa. Sim. O livrinho do Hamas é esse. Mas quem é da esquerda tá onde? No Oriente Médio ou no Ocidente? Qual esquerda? A esquerda do mundo inteiro. Do Brasil, tá aqui, por exemplo. Tá onde? Aqui na Vila Madalena. Então, mas o cara... Por que o cara, então, não vai com uma bandeira do LGBTQIA+, lá no... Pular no meio do Hamas. Do Hamas. Que aconteceu, né? Que aconteceu. Você viu que foi em Londres, não foi? Que o cara foi expulso, né? Mas isso sabe que isso é antigo já. Isso tem já algum tempo. Tem uma história muito boa sobre... Mas isso, desculpa te interromper, mas isso pegou pela internet. Sim. É que nem a Terra plana. A Terra plana é um negócio de 1950. Certo. Até antes da Primeira Guerra tinha esse negócio de terra plana, falar que a Terra era plana. Quando veio a internet, você coloca lá, terra, aparece o terra plana. E aí aparece um monte de gente, porque potencializa essa teoria. Como potencializou esse negócio da Palestina também, foi o Arafat que inventou, modernamente falando. E pela internet, o Hamas... Você lembra do Arafat? O Arafat era a estrela. Ele o Yasser. O Arafat, ele entrava na Rockstar, ONU. Ganhou Nobel. Ele que bolou esse sistema e ficou moderno por causa dos intelectuais, dos jornalistas muito bons que são todos pró-Palestina, meu amor. Exatamente. Aí virou o que virou. Porque agora um monte de gente lê isso. O recurso da internet... A internet que ferrou. Mas, exato, o recurso da internet é usado pelo Hamas como conteúdo. Porque o cara fala, mataram as crianças, mas não falam que é escudo humano, não falam onde era o hospital, não falam que essa própria população tá escravizada por eles. Sim. Né? Não existe. O vídeo, ele chama muita atenção. Esse é o ponto. E é triste mesmo, né? Por isso que os caras vão entrar em cima, vão querer regular. Tem jeito. Mas olha só, tem uma coisa interessante aí, duas coisas. Uma é a seguinte, por que não tem... Esse dia eu estava lendo um cara falando sobre isso, para você ver como Israel é moralmente superior nessa história. Por que não existe escudo humano em Israel? Né? Os árabes, o Hamas, ele sabe que se ele colocar crianças e mulheres no lugar, Israel vai evitar bombardear. Claro, claro. Né? Porque Israel fala, não, Israel não quer matar crianças. O contrário, imagina se Israel colocasse crianças e mulheres no lugar para não bombardear. O Hamas ia falar... Vai juntar, juntando a turma. Junta a galera então, só isso já mostra que tem um desequilíbrio moral nessa história, né? Mas sobre a esquerda que você estava falando, cara, nos anos 70...
você tinha o Shah lá no Irã, né, o Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos, né? O Irã era um lugar que tinha seus problemas, tinha problema de democracia, mas era um lugar ocidentalizado, né? Ainda hoje a população ainda é bastante ocidental e tal. E o Irã, naquela época, os comunistas, como o Shah era apoiado pelos Estados Unidos, os comunistas apoiaram os ayatollahs. Né? Apoiaram a Revolução Islâmica do Irã. Exatamente como hoje se faz com o Hamas. E daí o que aconteceu? Passou 2, 3 anos depois que os ayatollahs tomaram o poder do Irã, eles eliminaram todos os comunistas do Irã, né? Essa história é muito triste que aconteceu. Ou seja, isso tem 40 anos, cara. É o mesmo erro sendo Foi nos 70, né? Exatamente. Diversas vezes. Né? O Gaddafi na Líbia também era outro cara que, assim como o Arafat, ele era... Os jornalistas adoravam, jornalistas brasileiros iam lá, tem até uns casos de umas jornalistas que tiveram relações com o Gaddafi e tal. E o cara era bonitão. Era o rei dos jovem. reis. Então, mas o Berlusca era muito amigo do Gaddafi. E o Berlusca, porque a grande burrada foi querer levar a democracia para ele, para essa região que é tribal. É tribal. O Berlusca chegou. O Berlusca era brother. Fazer aquelas festinhas junto com o Gaddafi, o filho do Gaddafi. Putaria total. mas o cara, ele chegou lá acho que era o Sarkozy. Ele falou, não vai lá. Não mexe com o cara. Lembra que ele atacou? Ele atacou a Líbia. Sim. Eles mandaram atacar lá o cara. Tanto é que ele morreu, pô. O Gaddafi morreu. Sim. Ele falou, não mexe lá. Ele falou, mas por que não? Sabe como ele é conhecido lá? O rei dos reis. Porque ele manda cortar a cabeça e pendura na coisa. E lá no fraqueza não vale. No Oriente Médio não tem fraqueza. Você não pode demonstrar fraqueza. Você demonstrou fraqueza, acabou com você. Tanto é que Israel fica preocupado com isso, porque a comunidade internacional fica zoando. Agora o que acontece? Se Israel quisesse, no segundo dia ele acabava com Gaza. Sim. O que ele tem de exército, ele entrava lá e acabou. Sim. Vale lembrar que um dia. O cara que é da Palestina, ele podia, né, entrar em Israel para trabalhar. E uma discussão é que esses caras que entraram espionaram e contaram o que estava acontecendo. E outro questionamento é por que os outros países árabes não aceitam esses imigrantes, como aconteceu na Europa. O Egito não deixa. Né? Tá numa negociação agora, se pode ou não entrar por esse corredor humanitário, que é outra coisa que você fala, como é que vai fazer e resolver isso daí? Mas é muito triste, né? Esse dia eu estava falando com um médico brasileiro de Israel também, e ele estava dizendo, cara, eu quando era jovem, eu surfava em Gaza, parece que Gaza tem ondas muito boas, né? E tinha muitos colonos judeus lá, era talvez esse tenha sido um efeito, eu não quero entrar nessa polêmica, mas a criação do Estado de Israel, ela meio que prejudicou talvez os judeus da Síria, do Iraque, de outros lugares, né? Então as pessoas tiveram todas que sair desses lugares e ir para Israel. O sionismo, você diz. Mas foi um território dado pela ONU, que a ONU agora tem um questionamento depois da Segunda Guerra Mundial. Mas quem morava lá teve que sair. Tanto é que o símbolo da Palestina é a chave, né? Que é a chave da casa deles, que eles tiveram que sair. E eles querem voltar para a casa deles. Mas judeus que estavam em Hebron, por exemplo, que é uma cidade lá, também tiveram que sair, abandonar. Sim, de Gaza. É uma treta. É uma treta. É uma treta. Que não vai se resolver. Não, difícil. Muito triste, né? Ô, Narlock, e entrando nesse assunto aí da guerra, com a questão da liberdade de expressão, como é que vocês... Existe um fenômeno na internet que quando você discorda, você é automaticamente fascista e nazista. Por exemplo, aqui a gente viu na questão da guerra que quem apoia Israel era nazista. Em algumas óticas estava protegendo estava apoiando os judeus é nazista. E para a esquerda todo mundo é nazista, menos quem mata judeu. Tem isso também. Então, assim, vocês discutiram essa questão? Porque hoje não tem mais idiota, burro, imbecil. Não, você é fascista, nazista. Automaticamente você é nazista por qualquer coisa e fascista por qualquer coisa. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito hoje. Você vê, pra mim, quem tem muito esse comportamento é o Jean Willis. Né? Você não consegue discordar de alguém sem atribuir a essa pessoa uma grave falha de caráter. Então, se essa pessoa discorda de mim, é porque ela é extrema-direita, porque ela é fascista, nazista. Então, talvez ela simplesmente tenha uma visão de mundo diferente. Mas todo mundo é assim.
Não, eu não sou assim. Mas Não, virou você não é isso. assim porque você é um cara legal, porque você tá aqui. Aqui só tem gente bacana. Obrigado, nós, Emílio. tirando nós. Tirando nós. Pode Não é? deixar de Tirando a fora. gente, Tirou nós, a nossa audiência. A nossa audiência também é maravilhosa. Muito. Agora, tirando a gente. O cara discorda, ele ataca. E me fala uma coisa, agora voltando a. Que eu acho isso muito importante, que a gente começou a falar sobre a liberdade de expressão, acho que é algo que tá todo mundo falando. Qual vai ser o próximo passo? Como é que vai funcionar isso aí? Esse Manifesto. pool, é um pool, manifesto? Manifesto? Não sei se vai ter próximo passo. Acabou aí. Acabou Só aí? Manifesto, Só foi uma discussão. Só não uma tem... discussão, fomos lá em Londres, bebemos, conversamos. legal. Fish and chips e foi embora. Mas e reuniu todo esse pessoal, né, cara? Enfim. E o prêmio Nobel aí, que tem uma discussão também de economia, que tá falando de desigualdade de gênero. Pois é, cara. Eu tô terminando agora o livro da Claudia Goldin, né? E a terceira mulher que ganhou o Nobel de Economia, né? Seguido, eu gosto muito da primeira Nobel, a Elinor Ostrom, uma mulher que descobriu a natureza humana, mas enfim, muita gente de esquerda está comemorando, né, o Nobel da Claudia Goldin, que é sobre desigualdade de gênero, né? Homens e mulheres ganhando menos que os homens. Mas o livro, na verdade, é muito mais maduro que isso. Primeiro, assim, ela fala com todas as letras, olha, não é por causa de discriminação que as mulheres ganham menos. Então, essa história que, por exemplo, teve uma lei que o Lula sancionou esse ano, porque proíbe que as mulheres, impune as empresas que pagam menos para as mulheres no mesmo cargo. A Claudia Goldin fala, olha, isso não acontece, isso é residual. Tem uma pequenininha parte da diferença de salários, de renda, que se deve a isso. Uhum. Ela fala, olha, na verdade a desigualdade de gênero, você pega todos os salários dos homens do Brasil, do país, todos os das mulheres, isso inclui horas de trabalho diferentes, né? Os homens trabalham em média mais horas e tal. E daí você vai ter uma desigualdade. Não é desigualdade para o mesmo salário. Gente, se a pessoa pudesse, se as empresas pudessem pagar menos para as mulheres, 20%, 30% menos, para as mulheres fazerem o mesmo trabalho, as empresas só contratariam mulheres. Por que você chamaria o Morgado aqui? Pois Morgado custa muito caro para essa firma. Come muito. Vale refeição é mais alto. Manda de Come pastel na muito, jeans, vale de graça. refeição tem que dar. Chega a manteiga. Ô, Narlock, pode escolher. Você vai escolher o qual? O outro é mais caro, tá? Tem Só a Garibaldi dizer. e tem o Sweet. Esse aqui foi premiado. Vamos nesse docinho para ver se ele é muito Esse doce. aqui? Bom, Opa. Então esse aqui é para escolheu você. o mais Já levar pra caro. piscina. Né? Olha só, a gente não tem cachê, mas a gente gosta. De pagar os amigos com quem te ganha. O Instagram do Narlock é L Narlock. Vai lançar algum livro ou não? Ano que vem sai. Qual que é? É o... Teorias elegantes que explicam o mundo. Teorias elegantes que explicam o mundo. Deve ser muito bom esse Muito aí. bom esse nome. Vamos ver, né? Então, o Instagram dele, para você poder seguir, L Narlock. Narlock é Narloch. Então, obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui no programa Valeu, Pan. turma. Demais. Obrigado Que eu mesmo. peço muito pra Paulinha trazer você aqui. Mas você sempre tá com preguiça também. Ele tem. Ela falou, Hoje ele não tá afim. Ele não tá afim hoje. Não quer nem escrever o livro, nem vir no programa. Ele não tá muito afim hoje. É muito cedo. Obrigado, viu, Narlock?